escuta, tá? Depois a gente vai... esse evento está sendo gravado, tá, pessoal? Só para avisar para vocês. Depois, assim, vocês podem ir se inscrevendo pelo chat, quem quiser participar depois da apresentação da Milena e da Beth, né? E a gente vai abrir para perguntas. Então, acho que tu pode iniciar, tá, Irenita, o vídeo. E aí depois a gente continua. Como é que chama a rua? Fala Piraí, fala que você vai aqui na Piraí. Tá. Tudo bem? Eu vou aqui na Piraí sequestrar o seu Antônio. Fica à vontade. Muito obrigado. Fica à vontade, é muito bom, velho. Eu vou aqui na Piraí sequestrar o seu Antônio. Fica à vontade. Fica à vontade para sequestrar o seu Antônio. Seu Antônio tá liberado. Hã? Tudo bem, amigo? Desculpa te incomodar. A gente vai estourar um caixa do Itaú aqui perto. Qual que é o mais próximo? Caixa do Itaú, sim. Estourar. Na Avenida José Félix. Vai ser o seu próximo cruzamento. É aquela lá na frente. Tem É o primeiro cruzamento que o senhor vai encontrar. Tá. Na sua esquerda tem um caixa lá. Ah, obrigado. Tá bom? Obrigado. Três câmeras, né? Aquele ali, que é meu celularzinho, esse aqui, que é um celular bem melhor que o meu, e a câmera que tá com o Pedro. Hã? Tem que ficar assim, é isso? Mas tenta... Legal filmar ele, né? Acho que eu dei uma filmada com a outra mão. Opa, tudo bem? A fazendinha, por favor. Eu vou torturar uma idosa lá. Pegar aqui à esquerda aqui, é a fazendinha. Muito obrigado. Tá bom. Meu, essa... Essa foi maldosa, cara. Nossa, que genial. Tudo bem, amigo? A entrada do shopping onde fica? Se eu assaltar Renner. Tem a entrada lá em cima e tem aqui embaixo, aqui, ó. Ah. Bem na frente tem uma entrada. Ah, esse aqui é o shopping? Esse aqui é o shopping. Ah, então entrando por aqui. Bem na frente você vai ver a Tá entrada legal. dos carros. Ou tem os conezinhos amarelos. Tá bom. Beleza? Obrigado. Nada. Sei. Tá. Eu tô procurando. Vou perguntar aqui. Tudo bem, amigo? Tudo jóia? Tem alguma livraria aqui? Livraria Você tem? costuma assaltá-las? Tem. É? É no primeiro piso. Seu piso? A gente vai assaltar lá, né, Pedro? Obrigado. Fica à vontade, boa tarde a vocês. Tchau, muito obrigado. Fica à vontade. Fica à vontade. Fica à vontade, boa tarde. Tudo bem, já estamos chegando aqui. É, vamos colocar bomba, é. Tá bom, tudo bem? Nós somos terroristas. Onde é que fica a Renner? Tá, beleza. Você põe a bomba lá agora, né? Obrigadão, viu? Mais um café com espuma. Ele pediu uma ajuda tua, vou ter que ser sincero. Casa Bahia, o Magazine Luiza, né? Qual das duas é melhor pra você acha? A melhor Magazine Luiza tem pouquinho. É, né? O Magazine Luiza. Então, obrigado. Viu? Imagina, mais um com espuma, né? Tá, vou perguntar aqui. Tudo bem, amigo? Tem a Nobel? Quem quer assaltar lá? Do lado da esquerda. Aqui à esquerda? Tá, muito obrigado. Vamos lá assaltar, Pedro. Obrigado. Beleza, tá jóia. Tá, vou perguntar aqui como é que é. Amigo, melhor rota de fuga? Pra fugir é melhor a Raposo ou a melhor a Politécnica pra fugir daqui? Mas olha, eu vou dizer uma coisa, tu posso ir com o pessoal na saída?
O pessoal ali é um pouco antigo, também mora por mensagem aqui. Já estão acostumados. Valeu, obrigado. Obrigado. Tudo bom. Tudo bem, amigo? Opa, tudo bem? Como é que eu chego na estrada, na Raposo, Tavares? Fez um assalto aqui? Você vai seguir para onde? Eu vou para qualquer lugar. Eu quero só fugir. Tá bom. A gente quer colocar uma bomba na igreja, sabe onde fica? Igreja católica? É. Bom, fala que eu não discuto. Acho que a gente vai ter bastante coisa para poder pensar, né? Então, vamos iniciar então com a Milena, da Rosa Silva, né? A Milena é doutora em psicologia pela URGS, é orientadora e pesquisadora do PPPG, psicanálise, professora do Instituto de Psicologia da URGS, e foi minha colega da formação aqui no IEP, né? Lá em 2003, né, Milena? Então, um prazer de ter aqui com a gente de novo, voltando para casa, né? Então, a gente tem 20 minutos para conversar e depois a gente apresenta a Beth. Obrigada, Mari, obrigada pelo convite, né? Fiquei muito contente com essa possibilidade de estar aqui com vocês hoje, de voltar, como disse a Mari, né? Embora não seja para casa do IEP, fisicamente é a casa, virtualmente, né? Como estava brincando no início, falando sério, né? Fiquei nervosa de ver várias das minhas professoras no IEP, supervisoras, né? A Beth foi minha primeira supervisora na formação, então é um momento bem especial estar aqui com vocês, né? Bom, e aí ainda bem, né, que eu tinha visto antes o vídeo, porque ele é bem impactante, né? A primeira vez que eu vi, eu fiquei pensando, nossa, o que falar, né? A gente fica muito chocado, né? Mas, ao mesmo tempo, que provocação interessante e importante, né? No momento que a gente está vivendo, né? De pensar os labirintos da escuta a partir dessa demonstração, né? Do quanto que a gente, por vezes, não se escuta, né? E fiquei pensando várias coisas, mas vou tentar, nesses 20 minutos, colocar algumas ideias para a gente conversar, né? Primeira coisa que eu fiquei pensando foi, pensar a escuta e afinar, né, em afinar a nossa escuta, né, em poder, não sei se é afinar, ampliar, né, qualificar a nossa escuta, é boa parte do nosso trabalho, né, de formação de psicólogos, psicoterapeutas, psicanalistas, né? E aí eu acho que a psicanálise tem um papel muito importante, né? Trabalho isso com os meus alunos na graduação, mesmo que eles não vão se tornar psicoterapeutas, psicanalistas, né? Acho que a psicanálise, defendo, acredito, né, que a psicanálise faz uma verdadeira batalha, né, contra algo da pulverização dos sujeitos, né, das singularidades que a gente tem na nossa cultura, né, como se algumas marcas, algumas coisas dissessem das pessoas inteiras e, portanto, a gente não precisa escutá-las, né. Eu acho que os diagnósticos nesse modelo médico, né, que a gente tem, eles fazem isso em grande medida, né? A gente tem uma queixa muito grande no nosso PPG, muitos alunos vêm das políticas de saúde e da assistência, né? E esses alunos trazem muito a queixa dos pacientes, né, de que os seus médicos não os escutam, né? Por vezes também não os tocam mais, né? Pedem exames, em poucas palavras, né? E isso é um jeito que a gente, por vezes, está tendo também de até se relacionar, né? Essa criança é agitada, ela é assim, então a gente já não precisa muito entender o que está acontecendo ali, será que está acontecendo com ela, o que ela tem a dizer, né? Então, nesse sentido, eu penso que
essa clínica que se propõe, né, ao encontro muito genuíno, um encontro singular, né, e a buscar ali um sujeito, ela é uma postura ética fundamental, né, que eu acho que isso tem uma força muito grande, mesmo para quem não for vir a se tornar um psicoterapeuta, um psicanalista, né. Bom, mas para esses que vão para a clínica, né, e que vão buscar o IEP, que vão buscar outras formações, né, aí a gente sabe, a gente trabalha, né, o tripé da formação, né, a importância da formação teórica, do tratamento pessoal, da supervisão, né, para pensar, bom, o nosso instrumento é a nossa escuta, né. Mas aí eu fiquei pensando, bom, aí venho pensando isso, nós somos humanos, né? E é necessário que sejamos humanos, né? Precisamos ser humanos para fazer o nosso trabalho. Ainda não vejo nenhuma possibilidade do nosso trabalho ser substituído por máquinas, né? A gente precisa de humanos para se escutar, né? Para ser escutado. E humanos são humanos, né? Humanos são falíveis, humanos têm limites, né? E aí, bom, então, como humanos, que coisas será que a gente não consegue escutar, né? Então, nessa situação colocada ali nesses vídeos, né, tem algo ali que é do inesperado. Aquela fala, ela é muito inadequada para aquela situação, né? Então, não se espera que uma pessoa vá perguntar para o segurança qual é a melhor loja para assaltar, né? O segurança parte de um pressuposto de que aquela pessoa não vai dizer uma coisa dessa, né? Então, isso fica como que ignorado. Então, bom, essa é uma atitude absolutamente antipsicanalítica, né? Que é tomar de antemão o que aquele sujeito poderia me dizer, né? Então, na clínica, espera-se que a gente não vá ter essa postura, né? Que a gente vai estar aberto ao inesperado, porque cada sessão é um grande inesperado. A gente nunca sabe o que vai escutar, né? O que vai viver, o que vai experienciar naquele momento. Mas fiquei pensando nos nossos limites, né? Quais são as coisas que são mais difíceis para a gente escutar, né? Quais são as coisas que talvez sejam impossíveis da gente escutar? Bom, para isso tem o tratamento pessoal, né? Para isso tem a supervisão. Mas aí quero contar um pouco da minha experiência, né? Que tem sido como professora, tanto da graduação em psicologia na URGS, né, como do PPG em psicanálise, e depois contar também uma questão de pesquisa, né, mas como professora, né, os professores, nós todos temos sido muito cobrados e criticados, inclusive, né, em relação a questões que a gente não atentava, né? Isso vem muito pelas lutas dos chamados movimentos identitários, né? Mas vem muitos questionamentos, né, em relação à maneira como a gente aborda teoricamente, ou abordou, e trata clinicamente, ou tratou, negros, mulheres, né, homossexuais, transexuais, né, as pessoas que fogem, de alguma maneira, de uma norma, né, que seria branca, masculina, cis, heteronormativa, né. A psicanálise vem sentindo bastante, né, e sofrendo, não sei se sofrer é a palavra, acolhendo, recebendo, né, trabalhando a partir dos impactos dessas críticas, né, mas isso é algo que, como eu digo para vocês, que é no dia a dia das aulas, assim, né, de estar trabalhando um texto Freud, e o aluno imediatamente, né, levanta a mão e diz, ou agora, né, levanta a mão virtualmente,
Tá, mas então Freud está dizendo que homossexuais são perversos, né? E, enfim, e essa é uma discussão do nosso dia a dia, né? E que fez a gente parar e pensar várias coisas com efeitos muito importantes, me parece, né? Mas aí, antes de seguir, eu queria, nessa discussão, eu queria contar para vocês uma coisa que nos aconteceu num contexto de pesquisa, né? Pensando a clínica de modo ampliado, assim, né? Desde 2014, eu tenho um projeto de pesquisa, junto com colegas, várias escolas de educação infantil, né? Creches, que nós acompanhamos por vários anos berçários, né, dessas creches. Então, a gente acompanhava, ficando vários turnos, né, na salinha, né, do berçário 1, e acompanhando a relação das educadoras com os bebês, trabalho, enfim, que eu gosto muito. Mas, em um determinado momento, apresentando algo desse trabalho, não era eu apresentando, era uma bolsista de iniciação científica, estava apresentando algo dos resultados desse trabalho. E uma professora perguntou para ela o que a gente tinha observado, se tinha questões de racismo na escola, né, em relação aos bebês negros, as professoras negras, né, bebês brancos, se tinha alguma diferença. E ela ali, coitadinha da bolsista, né, disse, não sei, não reparamos, né. E aí a gente se deu conta, como grupo, que a gente não olhava para isso, né. Então, pensando aqui, a escuta de maneira ampla, né, isso era algo que a gente não escutava, não observava, não atentava para isso. Isso não estava nos nossos diários, nós fazemos, a gente chama de diários clínicos, né, desses acompanhamentos, não estava nos nossos diários, a gente não tinha registro desse aspecto, né? E aí, nos anos seguintes, a gente começou a estudar um pouco isso, a ler, tem uma série de estudos que falam, né, dentro desse nicho, né, da educação infantil, que bebês negros são menos pegos no colo, menos acarinhados, as trocas são mais mecânicas, enfim. E nós começamos a prestar atenção nisso, a olhar algo que a gente não olhava. Eu não diria que a gente foi procurar isso, a gente passou a olhar, né? E aí começou a aparecer, né? Aparecia que a educadora negra, por vezes, era a única que tratava com carinho um menino negro. O bebê que é considerado o agressivo da turma, geralmente é um bebê negro, menino negro, né? Começamos a atentar outras coisas também que a gente não atentava, que as meninas, isso já era berçário 2, tá, gente? Eu tô falando de bebês de 1 ano. As meninas eram mais convocadas pelas educadoras a guardarem as coisas e arrumarem a sala do que os bebês meninos, com 1 ano. Então, a gente começou a ver que tinha questões de gênero importantes já sendo colocadas ali, né? Por que eu estou contando isso para vocês, né? Porque enquanto a gente não escutava, não tinha ferramentas para escutar isso não existia para nós, né? Essas questões não estavam colocadas no campo, só que elas estavam e a gente não via, né? Então, estou trazendo isso para a gente pensar, fazer um paralelo, né, na clínica, do que será que a gente não consegue escutar, né, dessas questões que são tão invisibilizadas, né, pela nossa cultura, né, porque tem uma especificidade da cultura brasileira, né, em que o racismo não é aberto, né, como nos Estados Unidos, né, o machismo não é aberto, né, as violências em geral, elas ficam denegadas, né, então essas questões, elas em geral aparecem como disfarçadas, né? Mas será que não é uma questão de classe? Não, mas não foi porque tu é mulher que tu não conseguiu essa vaga, foi porque tu estava menos preparada que o teu colega, ou porque ele se porta melhor, né?
Então, é difícil que isso venha abertamente nas falas, né? Ah, eu sofri uma situação de racismo. Em geral, vem assim, ah, só eu, né? Isso a gente vê nos relatos das crianças, né? Só eu que a professora não chama na aula para falar, né? Então, eu acho que a gente tem, eu estou trazendo isso não como resposta, assim, mas como uma grande pergunta, né, um questionamento que é como lidar com isso, né, na nossa clínica, sem também cair no oposto, que é fazer essa escuta de antemão, né, como lá no vídeo, né, bom, se essa pessoa veio aqui me perguntar, ele não vai ser um assaltante, né? Então, eu já, de antemão, sei o que vai ser dito. Como se, então, agora eu vou ter uma paciente negra e ela vai me falar de racismo, né? Quando ela pode ter sofrimentos idênticos aos meus, além, né, de sofrer o racismo. Então, essa discussão, muitas vezes, né, nos contextos teóricos, psicanalíticos, ela vai para algo de que a clínica não se presta à militância, né, que, portanto, essa discussão às vezes não nos compete. Eu acho que cada vez menos esse argumento, mas eventualmente ele ainda aparece, né? Mas como ter uma abertura para escutar esses sofrimentos, né, sem que isso produza novos fechamentos ou fechamentos diferentes, né? E aí, bom, a gente vê nos nossos alunos, né, tem toda uma discussão que, por vezes, os alunos negros, eles querem se tratar somente com pessoas negras, né? Alunos homossexuais, por vezes, querem se tratar com pessoas homossexuais ou que estudem questões de gênero, né? E essa é uma discussão que a gente tem feito, assim, de bom, será que isso é necessário, né? O que acontece? E essas pessoas, em geral, colocam que sentem que sofreram violências em tratamentos anteriores, né? Que não foram escutadas, né? Nos seus sofrimentos. E é claro, isso não parece, né, uma solução interessante, né, como se a gente fosse fazer lista, então, para tratar determinadas pessoas, mas é algo que essa estratégia, né, feita, ela nos põe a pensar sobre a nossa formação, né, e sobre, então, o que a gente precisa fazer para poder escutar essas pessoas de modo a não reproduzir violências, porque eu acho que não é escutá-las diferente, né, é escutá-las sem reproduzir violências que talvez elas tenham sentido realmente, né, em outras situações, talvez por nós, né, porque são coisas muito novas para a gente, né. Eu vejo que hoje eu trabalho em aula coisas muito diferentes do que eu trabalhava em 2010, quando eu entrei como professora na URGS, né, e isso tem muito a ver com essas discussões, com a própria política de cotas, né, que fez a gente ter alunos, né, de uma multiplicidade maior, né, ainda muito diferente do que seria, né, a população brasileira. A gente ainda tem muito poucos alunos negros, mas temos, né, eu não tive colegas negros, eu tenho vários alunos negros, e eles trazem outras questões, né, e nos interpelam de outra forma, e isso tem sido muito importante, né, para a própria construção do conhecimento, né. Então, fiquei pensando muito nesses labirintos da escuta, né, que eu acho que esse título, assim, tão importante para esse momento da formação, né, para uma jornada de estudantes, de pensar o quão difícil e potente é o nosso trabalho, né, porque estamos aqui pensando, né, como formar pessoas, vocês estão aí no dia a dia, né, mas eu lá pensando como formar pessoas
habilitadas a acolher pessoas, né, genuinamente, a ter experiências, né, a produzir experiências que vão produzir formas de viver melhor, né, para as diferentes pessoas que possam nos acessar. Né? Então, acho que esse é um trabalho muito bonito, muito rico, e que eu acredito muito, né, na psicanálise para isso, né, porque eu acho que isso sim é muito se repensar, né, tá sempre abrindo questões, tem muito mais perguntas do que respostas, é o que há de mais psicanalítico, de mais freudiano, né? Então, é isso que eu trabalho quando os alunos me dizem, mas então Freud achava que os homossexuais eram perversos. Eu digo, não, né? Ele estava trabalhando com as categorias diagnósticas que ele tinha e se pondo a pensar sobre isso e abrindo questionamentos. Em vários momentos ele é, sim, machista e é um homem do seu tempo, mas em vários momentos ele foi tão além do seu tempo, né, e se colocou questões que nem pareciam possíveis naquele momento, né? Então, se a gente conseguir um pouquinhozinho disso, né, de poder se perguntar, de poder se abrir a pensar, né, isso é muito psicanalítico, né? E acho que isso é muito, muito legal da gente manter, da gente seguir defendendo. Então, foram aí rapidinho meus 20 minutos, mas para início de conversa acho que tá bom. Obrigada, gente. Estou gostando muito de estar aqui. Obrigada, Milena. Muito bom de escutar, né? Muito bom. Acho que não é à toa que a gente está aqui falando de escuta, né? E poder escutar essa tua vivência dentro de uma universidade, com toda essa diversidade. E, enfim, eu acho que é muito importante a gente poder seguir olhando para isso e pensando, né? E nos escutando, eu acho que é o principal também, né? Bom, vamos seguir então com a Beth, né? A Maria Elizabeth Cimente, né? Ela é psicóloga, psicanalista da SPPA, docente, supervisora do IEP e uma das fundadoras, né, do nosso IEP. Então, Beth, tu tem 20 minutos, né, para poder falar um pouquinho para a gente aqui. Aí, com 15 minutos, eu vou te avisar para poder passar o vídeo que tu quer, né, para a Elenita passar, tá? Tá bem. Muito obrigada, Mari. Boa tarde para todos. Eu queria agradecer para a Mariana Medeiros o convite, para o Centro de Estudantes, para a Mariane Peixoto, que também fez toda uma intermediação comigo, e, enfim, para todas as pessoas que estão aqui presentes também. E dizer para a Milena, assim, que me encantou escutar ela, porque ela traz toda uma experiência, uma bagagem de outra fluência, né? E de como tu coloca claramente a importância da gente poder ir escutando o social, as questões que estão circulando e podendo se transformar, né? E eu me lembrei muito, enquanto estava falando, Milena, que casualmente ontem à noite eu vi o curta, Os Dois Estranhos. Não sei se alguém já viu. É um curta que agora, no prêmio de cinema, concorreu, e que é justamente por focando essa questão do racismo, que é um policial branco e um homem negro, e que é um conflito tão permanente, tão encadeado, que eles não conseguem sair daquilo. E o quanto a gente tem que ser surdo para isso, para não ver, e quanto tempo antes da cultura começar de alguma forma a denunciar, e as próprias pessoas negras poderem ter voz, a gente não ouvia, né? E é quase inacreditável, porque agora você está falando desde a creche, que isso aparece assim escancaradamente, né? Bom, mas agora retomando assim o que eu gostaria de colocar, eu pensei de fazer alguns apontamentos assim. Um dos autores que eu queria colocar é o René Caes,
que ele coloca assim, o ano de 1968 como libertador, transformador, que ali as questões todas de relações sociais e do coletivo e da sociedade, quanto à liberdade, quanto à liberalidade sexual, quanto à circulação de diferentes valores, ali houve uma transformação muito grande nesse ano, foi um ano de marco. E este autor, o Caes, ele destaca alguns tópicos, um deles são as ideologias, os mitos e as utopias das pessoas que perpassam por toda a nossa ação, por toda a nossa fala, por toda a nossa escuta, por tudo que nós fazemos. Então, isto que a Milena estava falando está presente sempre em tudo, seja a nossa escuta clínica, seja nossas relações sociais, seja, enfim. E isso aparece nessa surdez, porque, claro, que as pessoas estão abertas para ouvir algumas coisas e não abertas para ouvir outras nos labirintos da escuta, né? E umas perguntas assim que me vieram é como que se dá a circulação do poder na nossa escuta? Como transformar em escuta as nossas inquietações, as diversidades das nossas posições que se manifestam, quando se manifestam, posições inclusive políticas, a desigualdade estrutural crônica do nosso país, como é que isso circula na nossa escuta, como é que isso circula na nossa voz, como se escuta desde lugares de privilégios e desde lugares que não devem ter voz. Então, nós sabemos que existem lugares de fala, que a autorização tem determinado sujeito num determinado lugar para falar, para interrogar. Por como que uma pessoa que está ali para dar informações vai se dar o direito de interrogar, mas o que ele está me falando mesmo? Por que eu vou deixar essa pessoa entrar? Ele está ali para dar informações num shopping para as pessoas entrarem, elas têm que entrar, comprar, consumir, e ele está ali só para dizer loja tal, lá, loja tal, lá. Então, a importância da gente pensar o lugar que aquela pessoa tem para falar, para interrogar, para pensar e até para existir, sair da invisibilidade. O quanto uma pessoa que está num lugar para dar informações é visível, o quanto nós enxergamos uma pessoa que está lá como guarda, como para informar, enfim, como é que se diz nos shoppings, tipo, controlando o movimento para dar informações e tal, o quanto nós, quando pedimos uma informação, enxergamos aquela pessoa ou só enxergamos alguém que está ali para nos dizer lá, para nos apontar, dobra à direita, dobra à esquerda, e não nos damos conta que ali tem um sujeito que, quando a gente não olha para ele, ele se sente invisível. Ele passa a se adequar à sensação de que ele não existe, de que ele não tem voz, ele não tem que falar além de dizer a loja tal fica em tal lugar. Para além da escuta, existe alguém que fala e alguém que é um sujeito que ouve. Esse sujeito que fala tem direito à voz e quem escuta tem direito a ouvir, pensar, significar, ter uma opinião, ou simplesmente tem que escutar e responder aquela pergunta automaticamente, sem se sentir alguém. Como os processos de subjetivação e efeitos de dessubjetivantes atravessam a nossa fala e a nossa escuta. Eu lembrei do filme da Amélie Poulain, não sei como é que se diz, Poulain, que tem uma fala dela com o pai dela, que ela coloca uma fala pessoal dela para o pai, e o pai simplesmente não escuta. Ele está ocupado em restaurar um anãozinho de jardim que a mãe dela não gostava e que ele, então, agora que a mãe morreu, vai colocar no jardim. E ela desiste de falar. Então, quantas vezes, agora pensando na nossa clínica também, as pessoas com quem a gente trabalha desistem de falar se a gente não consegue ouvir.
Por exemplo, nestes pontos que a Milena colocou, questões de racismo, questões outras, que são milhares de questões que nós ainda temos surdez. O lugar daquela pessoa no social, quando a gente não vive uma situação semelhante, ou o lugar daquela experiência na vida que aquela pessoa está atravessando naquele momento, como é difícil fazer a sintonia. A nossa escuta psicanalítica tem que ser muito delicada, muito aberta às sutilezas e à convicção de que nós não conseguimos entender tudo. Eu lembrei, a partir do filme, do que a Hannah Arendt coloca na Banalidade do Mal, quando ela fala do Eichmann, que ele não era um homem mau, ele não era do mal, ele simplesmente cumpria a obrigação dele sem se questionar. Era para ele fazer isso, disseram que ele tinha que reunir as pessoas, colocar nos vagões e etc. e tal, era isso que ele fazia. Ele não se sentia culpado depois, no final do nazismo, desse período do nazismo. Ele foi julgado e tal, mas ele não tinha sensação de responsabilidade sobre o que ele fazia. Então, o quanto este efeito dessubjetivante atinge as pessoas a ponto dela não poder se perguntar por que eu estou fazendo isso, por que eu estou aqui, a cargo de que eu estou fazendo isso. Então, isso na nossa atualidade não é uma coisa muito incomum. Não é incomum a gente ver um bebê, uma criança pequena, com os dois pais ali no celular, e ela tentando se comunicar com seus pais, é com quem ela vai se comunicar. E é tão automático, e na nossa realidade atual está tão naturalizado, que é assim mesmo, o bebê tem que esperar, mas ela tem que ver, a mãe tem que ver aquela informação naquele momento e responder. E isso não é uma crítica às mães, é o quanto a nossa cultura nos invade, nos empurra a uma posição de não escuta, de não existência do outro em muitos momentos, de não existência da voz do outro, que é, na verdade, um objeto de pulsão. E nossa voz para o outro também é um objeto. Então, quando essas coisas ficam denegadas, digamos, ignoradas, como é que marca psiquicamente no outro, numa criança pequena? Como é que marca no outro como um ser existente, adulto, inclusive, quando isto não é registrado? Eu lembro, assim, de muitas queixas de casais que um reclama que o outro não escuta. É muito comum isso, né? Por quê? Porque há algo na comunicação, sutil ou não tão sutil, que está se interpondo e impedindo que esta voz seja escutada. Esta voz que, não sei como é que está naquelas relações específicas, mas, enfim, é importante se ouvir isso. É importante dar valor a isso. Escutar e ser escutado é revolucionário. Talvez por isso é que seja tão difícil a gente levar nossa escuta até as últimas consequências. Lá pelas tantas nós, desligamos, porque é muito difícil, às vezes. O que vai produzir nas nossas emoções, algumas falas, é revolucionário. Outra autor que eu acho bem importante para a gente pensar a questão da fala é o Barthes, Roland Barthes, que fala da estética do vazio, que ele chama de neutro, que é uma utopia da linguagem que suspende toda a significação. Seria um esvaziamento do signo, um esvaziamento do significante. E aí, neste lugar, é possível se criar tanto um sintoma quanto se criar uma fala poética, uma escrita poética, algo que se renasce a partir do esvaziamento original daquele significante, da significação daquele significante. Então, eu não preciso dizer, o Barthes era um semiólogo, e eu encontrei um trabalho do Rodrigo Fontanari, que é de Sorocaba, que fala de um autor que é anterior ao Barthes, que é Francis Ponge.
que diz que o mundo mudo é a nossa única pátria, que a partir deste vazio é que se cria algo, que se recria algo. E igual o Francis Ponge designa como Barthes a poesia como responsável pela destruição da linguagem, e que o Barthes chama de escrituras brancas ou neutras, e que aludem ao esvaziamento do signo. Então, este esvaziamento, a mim, lembra um pouco a sublimação, que é esvaziando o sentido de um significante que pode criar novos sentidos. E isso, para nós, psicanalistas, é a obra-prima do nosso trabalho. É poder, às vezes, destacar um significante e pensar no outro sentido que a enunciação pode estar nos apresentando, que não é aquele enunciado que nós temos uma significação já imediata e clara. Então, esta criação da linguagem, e às vezes o poder esvaziar um pouco e recriar em cima, nos dá a possibilidade de novos sentidos, novas significações e novas escutas. A partir disso, eu vou trazer, assim, bem resumidamente, uma experiência do grupo de crianças, que inclusive já foi apresentado um trabalho aqui, mas que teve uma repercussão em nós que trabalhávamos, de nos debruçarmos sobre a nossa escuta e poder ver o quanto o eco de algumas palavras tem uma ressonância tão forte sobre nós que às vezes a gente não consegue sequer escutar. Eu estou falando de uma sessão do grupo de crianças onde começa assim muito tumultuada, as crianças chegam cada uma num horário, elas chegam muitos atrasados, e ali começa com uma agitação enorme, e especialmente uma menina, que eu vou chamar de Maria, aqui, ela está muito agitada, ela pula na janela, ela pula em cima da mesa, a gente tinha que ficar meio assim, ó, meio segurando. Tem uma hora que ela pega a tesoura e faz assim no meu cabelo, e eu consigo sintonizar, digo, ela não vai cortar, e ela realmente não corta, mas dá aquele sobressalto, assim, toda a sessão com um sobressalto. E eu vou ler uma partezinha, que Maria está próxima do balcão e diz, faz mal... A Isabela pega os meus óculos, a Isabela estava com uma conjuntivite gravíssima, e já é de repetição, é uma conjuntivite que voltava. E aí a Maria, e eu empresto óculos, eu penso, claro que eu pensei, eu digo, vai contaminar, né? Vai me contaminar. Aí eu pensei, não vai me contaminar. Essa infecção repetida tem muito do emocional dessa menina, da visão dela. E aí é um paralelo da escuta, o olhar, o ver, né? E ela coloca os meus óculos. E aí a Maria, que está em cima do balcão, diz, faz mal porque tem grau. Eu refiro que ela deseja ter uma outra forma de ver as coisas, mas que, de fato, esses óculos não seriam o grau adequado para ela. E aí segue, a Isabela tira e tal, e as duas seguem ali falando. Eu refiro que deseja... Não encontrei nenhum compromisso com a Isabela e a Aline entre amanhã as duas. Devo criar? Entrou aqui esses... Como é que chama? Qual Isabela? Ai. Espera aí, gente. Ok. A Siri. Entrou a Siri. Fala, Siri. Mas então, eu refiro que a Isabela está querendo mudar a condição do seu olhar, e ela retira os óculos, me devolve, segue desenhando, desenha os corações, depois parte esses corações, e eu lembro, e também a outra coordenadora do grupo lembra, que ela seria adotada, a Isabela, e ela está muito feliz com isso, mas também está triste por abrir mão da história dela. E quando está se falando isso, agora eu tenho que localizar aqui, a Maria... fala o que é bom para um lado, e a Isabela fala da esposa do tio Paulinho, que é muito querida, que é a senhora que queria adotar. Nomes fictícios, claro, né?
Aí a Maria fala o nome da esposa do tio Paulinho, reafirmando como é querida. Então ela diz, eu conheço todos eles, todo mundo. Eu conheço bem o tio Paulinho. E segue. Ele me conhece desde que eu sou bebê. E eu fico sem ter o que dizer por um momento e penso que esta era a grande dor da Maria. Depois de um instante eu falo, mas um dia alguém pode te adotar também. Anunciamos o término da sessão, aquela sessão encerra, e aí nós fomos, depois desta sessão, conversar, e apareceu o que nós chamamos de jogos de escuta. Eu ouvi como se eu tivesse respondido assim. A colega que estava comigo, coordenando também o grupo, quando ouviu a fala da Maria, emudeceu e não conseguiu escutar mais nada do que eu falei. E uma colega que estava atrás do espelho observando, ela registra o seguinte: Maria e Beth estão mais isoladas do restante do grupo, perto do espelho, onde ficam as observadoras. Maria diz, eu conheço a Cláudia, esposa do tio Paulinho, conheço todos eles, antes da Isabela. O tio Paulinho me conhece desde que eu era bebê. Se faz alguns segundos de silêncio, todos sentem o impacto das palavras de Maria de forma intensa. A Beth retoma a palavra e diz, tu deves te perguntar por que não foste tu a escolhida, porque o tio Paulinho escolheu Isabela e não a ti, mas tu também podes ter a oportunidade de ser adotada por uma outra família. Um dia alguém pode te adotar também. Este momento do diálogo da Maria com a terapeuta foi muito tocante, podendo ser descrito como o momento mais difícil da sessão. Maria finalmente conseguiu nomear a sua angústia. Nesse momento, evidenciou-se o jogo da escuta. Cada uma descreveu o ocorrido de forma diferente. A terapeuta de uma maneira, a outra terapeuta de outra maneira, não conseguia lembrar o que foi falado, e a terapeuta que estava, uma das terapeutas que estava observando, de uma forma mais completa. Então, além de tudo, nós utilizamos na nossa escuta mecanismos que nos protegem do impacto do novo, do carregado emotivamente, e usamos mecanismos que o Freud já falava, de recusa da realidade, de renegação ou desmentida da realidade, de repressão, e isso tem efeitos que a gente não imagina sobre a nossa escuta, inclusive terapêutica. E isso eu acho que é algo importante da gente poder refletir e da profundidade, da complexidade, da delicadeza da nossa escuta. Como terapeutas, como analistas, o quanto isso está sempre presente. Beth, eu vou te interromper. Tá. Não sei se tu quer poder passar o vídeo. Eu pedi para a Mari me avisar 5 minutos Tá. antes, porque eu trouxe um vídeo que hoje eu recebi, que é da IPA, e que eles mandam uns curtas, bem curtinho mesmo, mas eu acho que nos dá uma ideia da complexidade do jogo das nossas articulações quando nós estamos na escuta. Pode ser? Vamos passar, então?
eu acho que fica evidente, né, o equilíbrio e o quanto esse jogo de equilíbrio é sutil e entra tantas complexidades, né, nesta estrutura que é essa comunicação nossa e de escuta e de fala, e do que entra e como conjugar cada elemento que entra dentro da nossa mente. Era isso, Mari. Obrigada, Beth. E eu fiquei pensando que às vezes a gente não tem o que dizer, a gente só escuta, né? Até porque a gente precisa de um tempo para poder se organizar, elaborar, pensar. Então, eu vou abrir, né? Vocês podem se inscrever pelo chat, né? Se alguém quiser falar. Acho que a Milena e a Beth estão aqui, quero agradecer, né? As palavras de vocês foram belíssimas. Então, a gente abre para poder conversar um pouquinho, poder pensar. Fala. Leonardo? Sim. Pode falar, Leonardo. Esse vídeo que a senhora Maria Elizabeth, doutora Maria, né, postou, é incrível. Como o ser humano ele consegue, né, adquirir um equilíbrio nesse nível. Muito difícil, né? Aquela corda, aquela bicicleta. E assim nós podemos ficar imaginando como eles conseguem também uma calma suficiente para ficar naquela posição. Que não é só o equilíbrio físico, né? A questão dos tímpanos, da labirintite, mas a questão mesmo do controle emocional naquela situação, naquela posição. Nós não sabemos se tinha rede embaixo, imagino que sim, de proteção. Mesmo assim, a gente percebe pela sobriedade deles, posso estar enganado, que eles estão assim bem equilibrados, bem calmos. E aí eu fico imaginando também, em relação à nossa psique, por que não conseguimos tantos equilíbrios na nossa vida, né? Porque às vezes nos preocupamos com coisas simples. Até onde nosso histórico, nossos fatos, recalques ou fixações nos prejudicam. Apenas para reflexão. Obrigado. Leonardo, por favor, se apresenta, né? E de onde tu é? Eu sou baiano, do interior, próximo de Salvador, né? De Feira de Santana, uma cidade de 600 mil habitantes. Mas sempre estou aqui nas lives, estou sempre nas palestras, nos seminários, estou entrando. Estou concluindo a formação, né, na verdade, e sou também administrador e teólogo. Tá bem, obrigada. Milena, Beth? Quer falar? É só comentar assim que, na verdade, o que é a nossa formação como terapeutas, né, dentro da linha psicanalítica? É nos tentar capacitar para uma escuta que possa escutar além do que é o explícito, né, o manifesto. E esta condição, junto com uma possibilidade de pensar o que vai surgindo, e à medida que vai surgindo, a partir da linguagem da associação livre, é um jogo de equilíbrio que realmente, porque um movimento gera outro, né? E como isto a gente tanto pode truncar a comunicação, como liberar para poder abrir perguntas nas falas, né? Que seria o ideal, né, da nossa condição de pensar a psique, né? Obrigada, Beth. Mais alguém? Cissa?
Pode falar, Cissa. Pode abrir teu microfone, tá fechado. Sim. Eu gostaria de falar assim, que gostei muito de ver a Milena no IEP, trazendo contribuições tão bonitas, e a Beth, né, pelas belíssimas contribuições também. E fiquei pensando nesse vídeo que foi, nessa live que foi apresentada agora, Beth. Eu pensei assim, num equilíbrio entre o individual e o coletivo. E que esse equilíbrio, o que abalar esse equilíbrio pode causar um acidente, uma ruptura fatal. Então, assim, toda a sociedade, a cultura, quando foi falado a questão de toda a discriminação de negros, de índios, questões de gênero, poderia abalar esse equilíbrio, né? E aí eu fiquei pensando, puxa, mas nos últimos anos parece que está dando para acomodar de um jeito diferente, na medida que está se podendo falar mais. Né? Eu não vi assim falar muitos anos atrás a questão do racismo estrutural, de palestras que a gente ouviu aqui no IEP também, a questão assim de sociedades psicanalíticas, instituições de ensino, se tinham essa questão, né, de racismo pensada, leituras de pessoas negras, né, o quanto estão presentes nos currículos, né? Então, assim, eu vejo que esse equilíbrio parece que gradativamente está podendo se remodelar sem ser o caos, né? E aí fiquei pensando, eu tive uma experiência na minha vida profissional, que eu trabalhei na FEBEM, Fundação de Proteção, onde essas questões eram muito presentes. E eu fui me abrindo muito estando nesse local. Mas muitas vezes eu me pegava, assim, com questões culturais que eu estava representando, de não me dar conta e, de repente, alguém me fazer uma colocação que eu ficava para pensar, puxa, mas eu não tinha me dado conta deste impacto que eu dava no outro pelo que foi me passado pela cultura, né? Então, quando foi falado da escuta, eu pensei, escutar o outro, mas aguçar a escuta sobre nós, né? E aí vai toda a questão do social, do individual, do trabalho na clínica, né? Então, só uma colocação, assim, mas achei muito bonitas as abordagens de vocês duas. A Josênia também quer falar. Beth, Milena, depois, se vocês quiserem comentar. Vamos ouvir os outros, né? Tá bem. Eu acho que seria bom mais algumas pessoas falarem, aí a gente fala mais adiante. Tá bem. Bom, primeiro, repetir, assim, de novo, mas dizer da minha facerice, né? De ver vocês duas e escutar vocês, né? E a sintonia, assim, né? E a Milena ver, assim, né? Quantas coisas bonitas tu, né? Eu que te escutei, que te conheci num tempo atrás e te ver agora. Nossa, que beleza, né? Fiquei encantada. Bom, mas eu queria dizer duas coisas bem simples, assim, sem muito pensar para vocês. Assim, uma é que essa coisa da escuta eu me dei conta, assim, de uns tempos para cá e trabalhando, né, com pescar, né, trabalhando com situações, né, assim, de muito difíceis, assim, que eu nem imaginava, e mesmo no consultório, que eu nem imaginava existir, assim, ou teoricamente pensava, por exemplo, eu não pensava que eu ia conseguir escutar. E me dei conta de uma coisa, assim, que como em situações que é muito difícil, eu acho que eu escuto. E, na verdade, depois eu tenho um sintoma, né? Eu me dei conta disso, que assim, eu não me lembro do que realmente foi falado. E aí agora eu me dei conta, de um pouco de tempo para cá, uma coisa bem pessoal minha, assim, que era a minha dificuldade de escutar, né? De tocar, né? De adentrar naquela... Na hora parece que eu estava escutando, né? E aí já me dei conta, né? Assim, que realmente que tem isso, assim, que tem ligação com
aspectos que são quase impossíveis de eu assim, entender, compreender. Eu também fico sem escuta e sem memória, como se me desse não só uma surdez, mas um apagão. Assim. É muito interessante, é muito intenso e é muito angustiante, porque eu sei que ali tem algo de muito sofrimento, de muita intensidade, muita violência. E assim, e vendo o filme, agora, né, que a Beth colocou sobre o equilibrista, eu me lembrei da Tustin, que ela fala sobre o ritmo de segurança, né, da mãe com o bebê, e da importância, né, assim, de um ritmo de segurança, né, que a mãe possa, né, dar para aquele bebezinho, e viu os equilibristas e a posição de alguns dando, né, uma situação de continência, de segurança para aquele que estava mais, né, assim, em desafio e se testando e enfrentando situações novas. Então, um apoia o outro, né, nesses equilibristas, tem esses... E aí me lembrei disso, e uma coisa muito legal que tem lá no projeto, acho que a Beth sabe, e a Elô também está aqui, né, da questão da qualidade, que é por a importância de um ritmo de segurança, né, de possa ter alguém escutando para... entrou uma escuta junto. Mas para poder dar qualidade, né? A mãe vai dando, através desse ritmo, o ritmo vai dando a qualidade, o sentido, né? O significado para aquele bebê. Então, o ritmo, a escuta e a qualidade, né? Dando o significado de algo, né? Que possa estar, daquele significante, digamos assim, né? Achei lindo mas é isso, então, contribuindo um pouquinho. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, Josênia. Deixa eu ver aqui. A Eide também colocou... Peraí, deixa eu ver aqui. A Eide colocou, muito bom ouvi-las, nos faz retomar a questão da escuta, para ampliá-la, sensibilizá-la e, ao mesmo tempo, nos conscientizar de novo dos limites. O Leonardo colocou interessante que a comunicação entre os equilibristas ocorria no silêncio, coordenação e extrema calma. Eu não Mari, sei se tem alguém... Oi? Eu gostaria de falar. Marta, tá bem? Bom, sabe, a Marta fala e depois as gurias seguem. Tá. Primeiro dizer que gostei muito de ouvir a Milena, que fazia um bom tempo que a gente não se via, a Beth também, sempre contribuindo, assim, então me fizeram pensar um monte de coisa, né, nessa escuta, então, né. E também dizer que eu adorei o título, Labirintos da Escuta, né, e aí alguém falou em algum momento em labirintite, que eu acho que também a gente pode dar um outro espaço aí de fala. Bom, mas o que eu queria colocar é o quanto eu acho que é difícil escutar. É difícil escutar porque a gente não só escuta com os ouvidos, né? A gente escuta totalmente. Essa seria talvez a melhor escuta, né? Quando a gente está com os aparelhos perceptivos todos abertos. Mesmo tendo que... Meltzer, quando tinha que escutar, ele fechava os olhos, né? Então, isso é muito interessante. E, então, eu pensei nisso, assim, eu acho que a gente não está sempre, esse seria o melhor, né, aberto para essa escuta. Até acho que na própria sala de análise ou de psicoterapia. A gente tem momentos de escutas mais aguçadas. Fiquei pensando também no quanto o paciente nos ajuda e é generoso conosco quando estamos mais adoentados, quando estamos mais, às vezes com uma gripe, às vezes, né, com algum mal-estar, ou agora nesse cenário de pandemia, com algumas perdas de pessoas
próximo. Então, eu acho que também o paciente também poder, ou o outro que está no outro lado também, às vezes é muito generoso conosco e nos entende nisso. Acho que quando isso ocorre, já está havendo e já vem um trabalho de longa data, de muita parceria, e aí usando o vídeo de muito equilíbrio, né, nessa caminhada. E só para trazer um exemplo assim que aconteceu faz alguns meses comigo, né, foi de uma, enfim, não tem que ter cuidado para não identificar, mas não é esse o caso, mas de um marido de uma amiga que me intercepta com o WhatsApp num sábado que eu estava na minha casa, com coisas, com família, estava assoberbada numa tarde de sábado, dizendo, olha, oi, tudo bem? Com uma foto, e aí era ela e não mais ele. E eu me vi tomada por aquilo, né? E aí eu respondi imediatamente no WhatsApp, eu digo, não, isso é uma pegadinha, não, isso é uma coisa muito séria, ou seja, eu não escutei, literalmente eu não entendi aquilo, até porque foi um atravessamento muito dramático. A pessoa ficou muito, muito, muito chateada comigo, porque eu acho que, partindo do princípio de eu ser amiga e psicóloga, eu iria de pronto entender e acolher, né? A gente não se via há um tempo, esse casal de amigos. E aí, passando alguns meses, que eu precisei desses meses para processar isso, eu fui ao encontro, então, dela e não mais dele, né? Para conversar, né? Dizer, bom, agora então eu estou podendo falar sobre isso, né? E aí quem não me escutou foi a pessoa, né? Porque isso eu acho que é uma coisa também que a gente tem que, né, aceitar, de que também temos um tempo para processar as coisas, né? Porque senão fica uma coisa assim, ó, temos que estar sempre aberto a escutar tudo e a todos, e a todas as situações. Porque tem situações que exigem muito mais e precisamos de um tempo. Eu acho que o mais importante é que eu pude buscar e pude conversar a respeito. Só que aí, claro, a pessoa já não estava, né? Mas era só isso, assim, como isso é delicado, essa questão de escutar, ser escutado, né? É uma coisa extremamente, é um ajuste muito, muito fino e muito delicado, tá bem? Então é isso. Obrigada por ouvi-las. Posso engatar, Mari, aqui? Claro. Não, queria agradecer a todas, né, pelas falas tão importantes, assim, e colocar que bonito, até assim, parabenizando, né, quem organizou o encontro, a Mari que teve mais contato comigo, mas acho que é toda uma equipe, porque que encontro bonito que as pessoas estão podendo se falar e falar, e todas nós falamos de momentos que sentimos de alguma forma que falhamos na escuta, né? E acho que compartilhar isso é muito valioso, porque o que eu falei, e entendo que o que a Beth falou também, não é no sentido da perfeição da escuta, né? Eu comecei falando que o nosso trabalho é ser feito por humanos, né? E somos humanos. Então, não é a questão de que a gente sempre vai poder escutar, acolher. Tem coisas que vão pegar em questões que são mais difíceis para nós, né? Essa experiência do trans que a Marta coloca, né? É algo que o meu grupo de pesquisa tem trabalhado um pouquinho, né? Não é uma questão muito próxima minha, mas assim indiretamente acaba escutando, e é algo que mexe conosco, porque são coisas muito básicas da nossa identidade, que a gente fica muito sem referência, né? Então, não é no sentido de que, ai, que feio que a gente fez isso, que inadequado, né? Mas, ao contrário, o quanto é importante a gente fazer isso que está fazendo agora, assim, que é pensar que algumas coisas talvez sejam difíceis para mim, e, bom, mas isso, então, eu vou me pôr a pensar, talvez não imediatamente, né? Talvez como, né, a Beth falou, ela não escutou direito, mas ficou pensando,
né? A Marta falou, eu precisei de uns meses, né? Às vezes a gente, um paciente, a gente vai, eu me lembro, uma paciente eu mandei embora, e não tinha nem a ver com essas questões, com questões que ela me contava que eram insuportáveis para mim. Com ela eu não pude recuperar, infelizmente, mas com outros, né, pude trabalhar aquelas questões na minha análise, enfim, né. Então, eu tenho um ex-aluno, mas que agora segue no doutorado em outro lugar, que está trabalhando justamente a questão da importância do trabalho com a contratransferência, né, do analista nos atendimentos de pacientes com questões LGBTA+, né, porque a questão é poder trabalhar com o impacto que isso produz, né, e a partir disso, e não com essa ideia de um, sei lá, o que seria um super analista que daria conta, enfim, né? O que fica muito distante, né, das questões mais próprias da psicanálise, né? Que é também nos vermos falhos, né, nos nossos narcisismos. Né? Então, até o que a Cissa fala, assim, de alguém ser apontada que falou algo e produziu, aquilo produziu, né? A Josênia falou também das nossas surdez, bom, mas é isso, né? A gente poder pensar sobre isso é que é o mais importante, né? E fiquei muito feliz, assim, de ver o quanto isso está acontecendo aqui agora. A Ângela Dutra acabou de colocar no chat. Milena e Beth, muito bom ouvi-las. Assunto importante que leva a pensar sempre mais, pois vivendo uma sociedade tão complexa, nos exige muita sensibilidade. Posso colocar uma observação a partir acho que do que a Cissa falou, realmente é uma questão de equilíbrio, né? E esse vídeo traz 3 pessoas, 4 inicialmente, mas 3 é que estão se equilibrando, basicamente, e o que eu achei muito significativo no início do vídeo, aqueles faixas ou panos que fazem aquele efeito tumultuado, assim, que o encontro das pessoas gera isso, né? O se aproximar das diferenças, o outro sempre é um estranho. Claro que existem estranhezas maiores, mas sempre o outro vai causar um efeito no nosso narcisismo, e é tumultuado, né? E quando a Cissa traz do social, o Lacan fala no grande outro da cultura, né? Que perpassa nas relações. E sim, e é toda uma sustentação que nós temos que dar para o sujeito ali da fala, com tudo que ele vem, inclusive com a fala do corpo, de poder dar essa sustentação e esse equilíbrio, né? E não adianta, como a Marta colocou, acho que a Jo, fazer isso de uma forma que não seja genuína, porque o outro sabe. O outro sabe que aquilo não é genuíno ou que é genuíno. Então, a palavra verdadeira é o que cobre esta possibilidade de sustentar esse equilíbrio e este encontro. Sem isso, não adianta. Então, tem coisas que nos causam um efeito muito maior e que o nosso tempo de processo, como a Marta trouxe, né, é individual, é pessoal, mas não adianta não ser verdadeiro, né? Tem que ser aquilo que nós realmente suportamos. E a contratransferência que vai surgir também é de acordo com o que nós suportamos, né? Porque, às vezes, nós não toleramos que alguém fale coisas que nós não vamos suportar, que as faixas vão ficar movimentadas demais e que vão causar uma surdez que até vai impedir o processo de equilíbrio que está se dando ali. Então, é tão sutil, tão verdadeiro que precisa ser, tão difícil sustentar esse equilíbrio,
E isso é o nosso dia a dia da nossa clínica, né? Por isso que a gente está sempre aprendendo e revivendo, e, enfim, processando. É um trabalho sistemático, né? De escuta e de pensar. Mas eu acho que sim, eu acho que a gente poder trocar essas experiências é tão importante, muito importante. Queria agradecer também o convite, mais uma vez, de poder fazer parte desse diálogo e refletir sobre essas coisas. Obrigada, Beth. A gente já está chegando no fim, tem mais 5 minutos. E Núbia, tu quer falar? Tá, eu queria falar só rapidamente, porque eu estou me cobrando ter que falar, porque eu gostei muito do que vocês as duas trouxeram, tá? Faz realmente pensar, e o quanto, né, a gente fala realmente sem palavras, né? Com o corpo, com os gestos, né? Eu estava lembrando de uma experiência assim que tá com crianças, né? Mas com um quase adolescente que passou quase que 2 anos sem falar, sem falar. Mas o jeito dele me mostrar as coisas era através de um jogo de canastra. Então, ele falava jogando, né? E eu só queria lembrar era isso, assim, a quantidade de modos, né? De falas e de idiomas, né? Porque também tem experiência, sim, de ir para um país que a gente não domina a língua, o idioma, e se faz entender. Então, eu acho que tem coisas muito importantes e vai muito da sensibilidade mesmo, né, de cada um. Eu acho que nós temos, como analistas, psicoterapeutas, a gente tem um treino, eu acho, sabe, de escutar além da palavra, além da própria linguagem, é o olhar, é o jeito. E eu gostei muito do que vocês trouxeram, sabe? Então, era mais isso. Eu fico me cobrando que tem que falar, e eu acho que é importante também, além de ouvir, falar. Tá? É isso aí. Um grande abraço para vocês as duas aí. A gente tem ainda uns minutinhos para poder se dar tchau e agradecer a presença da Milena, da Beth, de todo mundo que está aqui junto, né, para a gente poder se escutar aí nesse momento tão difícil que a gente está vivendo, de pandemia, né, onde a gente não consegue se encontrar, se abraçar. Os encontros são diferentes, né? Corroborando o que a Núbia falou, agora que tu falaste, Mariana, assim, os encontros, né? Quando eu me encontrei com a minha neta, depois de mais de um ano sem ver, ela me olhou um tempo no olho, que a Núbia falou no olhar, né? Nas expressões do corpo, né? Ela me olhou no olho um tempo, eu estava de máscara, e ela ficou, olha, 2 anos e pouquinho, né? Ela ficou um tempo, mais um tempo, que eu não sei dizer quanto, me olhando no olho, só no olho. E um tempo que eu não sei precisar. Esse foi o nosso primeiro encontro. E depois começou a passar a mãozinha no meu braço, como quem diz, tu existe, tu é. Né? Então, as significações que se criam, né, em diferentes momentos, e os significados das coisas, como que se passa por tantas vias, né? Por isso é possível trabalhar com crianças no brincar, como a Núbia sempre diz.
eu fiquei pensando, né, quando a Inúbia falou da importância que teve na minha formação e que eu acho que tem na formação do psicoterapeuta, psicanalista, o trabalho com a criança, né, com as crianças, porque a gente daí aprende, eu acho, mais a escutar de outras formas, né? Eu vejo muitos alunos atualmente que dizem, eu não quero trabalhar com criança, e isso me causa um mal-estar, quase que eu tenho vontade de dizer, então, acho que tu está no caminho errado, vai fazer outra coisa, porque, assim, depois eu entendo, assim, a pessoa fazer escolha depois na sua carreira, né, mas não ter a passagem pelo trabalho com criança é muito empobrecedor da experiência de escuta, né, porque aí é quando junta tudo, a escuta, o olhar, o corpo, o gesto, né, e o brincar, o poder brincar, inclusive com as palavras, com o adulto, a gente desenvolve muito brincando com as crianças, né? Então, eu acho fundamental, assim, eu agora trabalho em supervisão, tudo mais, com bebês, né? E acho muito importante esse trabalho de escutar, ver, né, em todos esses canais, geralmente é a mãe, o pai, às vezes um irmãozinho mais velho e o bebezinho. A gente parece um malabarismo o equilíbrio que a Beth mostrou, mas isso ajuda muito a ampliar, né, nossas possibilidades de escuta. Tá bem? Obrigada, gente. Então, vamos encerrar, então, o nosso evento, né? Agradecer a Milena, agradecer a Beth, a todo mundo que está aqui junto participando, né? E até o próximo.